Livro de Atos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós iremos até o versículo 15. Diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e cresciam a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado de libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras e blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões, os escribas, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras e blasfema contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Fecha seus olhos, vamos orar. Deus, eu apresento diante do Senhor a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala com teu povo, fala com a tua igreja. Nós precisamos ouvir a tua voz. O teu povo está aqui nessa noite ansioso para te ouvir. Ansioso, Senhor, pela revelação plena do teu conhecimento. Queremos receber a tua revelação que vem diante do teu trono para as nossas vidas. Abra, Senhor, os nossos olhos. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Faça de nós homens e mulheres espirituais que enxergam as dimensões espirituais, que não olhe, Senhor, somente com os olhos terrenos, mas que consegue olhar além daquilo que os seus olhos conseguem alcançar. Meu Deus, nos leva além, nos leva, Senhor, a um patamar mais alto, aquele que o Senhor escolheu para a sua igreja. Deus, não nos deixe, Senhor, na mesmice, não nos deixe, Pai, da mesma forma que nós estamos, mas nos coloca, Pai, no centro da tua vontade. Levanta nessa igreja uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que não, Senhor, se dobram diante da circunstância, homens e mulheres empoderados, cheios do Espírito Santo, para cumprir o teu ide, para cumprir, ó Pai, o teu propósito e a tua vontade. Meu Deus, se manifesta neste lugar. Espírito Santo de Deus, faça a tua obra, porque essa obra aqui é sua. Espírito Santo, opere
coração. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. A obra é do Senhor. Espírito Santo, entra nos nossos corações e produz em nós o fruto de arrependimento. Produz em nós, Senhor, a vontade de ir mais além, a vontade de ir mais fundo. Fique conosco, Espírito Santo. Enche essa igreja. Envia, Senhor, os teus anjos aqui neste lugar. Envia, Deus, uma comitiva de anjos guerreando ao nosso favor. Oh Deus, manifesta a tua glória neste lugar de forma qual que nós nunca vimos. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua glória venha inundar as nossas vidas. Que a tua glória venha ser, ó Pai, sentida por cada um que está aqui, em nome de Jesus. Eu me diminuo, Pai, para que cresça o Senhor. Eu estou aqui como porta-voz, cumprindo o teu chamado, cumprindo a tua vontade, o teu querer. Cumpra ele em mim, Senhor, em nome de Jesus. Pode se sentar, meu irmão. A palavra do Senhor nos fala no livro de Atos a respeito do crescimento da igreja primitiva. Logo após a descida do Espírito Santo, o povo começou a se converter, a igreja começou a encher, o povo começou a ficar sedento pela palavra do Senhor, e a palavra de Deus nos diz que houve um grande aumento naquele tempo na igreja. E eu entendo uma coisa, quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. E somente depois do batismo, do derramamento do Espírito sobre o povo, sobre a carne, depois do cumprimento da palavra de Deus, que diz que o Espírito iria ser derramado sobre toda a carne, houve um crescimento, porque é Ele quem faz a obra, é Ele, querido, que é o dono da obra, essa pessoa que se chama Espírito Santo, é Ele que faz essa obra continuar. É Ele, o agente que faz a obra em você, através de você. Se não for Ele, querido, não adianta nada. É só Ele que pode trabalhar no seu coração, no seu caráter, no seu interior e mudar o seu posicionamento e te trazer vida e vida em abundância. Se não for o Espírito Santo em nós, o que seria de nós? Seríamos vazios, seríamos um espírito morto, mas o Espírito Santo veio para nos encher, nos reerguer e nos colocar diante de Deus e nos direcionar aqui nessa terra, nos conduzir para o centro da vontade de Deus. É Ele o agente principal da sua caminhada, porque é Ele que foi deixado aqui para mim e por você, por mim e por você. E aí, logo após esse derramamento do Espírito, aquele crescimento da igreja, o povo vinha algo diferente, porque antes era a lei, o povo falava, mas não tinha muita coisa, a não ser no tempo que Jesus estava na terra, e Ele era o próprio Espírito de Deus aqui na terra, Ele era o Filho de Deus, e aí naquele tempo sim, através dele o povo via a glória de Deus, mas depois o povo começou a sentir e ter a presença de Deus, e começou a fazer obras assim como Jesus fazia, e o povo começou a experimentar de um novo tempo, um tempo de novidade, um tempo que eles não viam. Eles começaram a experimentar as primícias, a delícia de ser usado, de ser uma ferramenta, de ser moldado, de sentir a presença de Deus na vida dele. E nessa noite eu quero aguçar, querido, em você, esse desejo, você que ainda não sentiu, de sentir a gloriosa presença do Espírito Santo de Deus em você. Ou talvez você, querido, que já sentiu, mas tem andado um pouco afastado, tem deixado de lado o Espírito Santo, que você possa nessa noite, através dessa palavra, entender a importância do Espírito Santo na sua vida e voltar ao início, voltar a chamar, a atrair, voltar a ter sede pela presença do Espírito Santo em você.
É esse o motivo dessa mensagem. Todas as vezes que eu venho ministrar, eu falo com o Senhor: Deus, o que o Senhor quer fazer? Porque eu não vou aqui só falar sem um sentido, sem um rumo. E todas as vezes que eu ministro, o Senhor, Ele me dá uma direção, um caminho, e qual o motivo que Ele quer que leve aquela palavra. E o motivo nessa noite, querida, eu já quero começar te falando. O motivo é aguçar em você o desejo de sentir, de viver e de ter a presença do Espírito Santo em você. É esse o motivo dessa mensagem. É esse o caminho, a direção em que o Espírito irá nos levar nessa noite. Amém? E logo ali naquele começo, os discípulos vendo o crescimento e não conseguindo fazer tudo sozinho, eles se reúnem e eles falam: vamos escolher aqui alguns homens que irão nos ajudar. Porque a igreja é um corpo, ninguém faz a obra sozinho. Eu dependo de você, você depende de mim. E assim juntos, como um corpo unido, nós iremos crescer. Nós iremos alcançar aquilo que o Senhor tem. E ali ele escolhe 7 varões. E a palavra de Deus diz: escolhei, pois, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que imputemos sobre eles este importante negócio. Ou seja, a pessoa tinha que ser experimentada. A pessoa tinha que ter o Espírito Santo. Ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. E quando tem o Espírito Santo, querido, tem sabedoria. Eu não sei se você já viu alguém perto de você, uma pessoa humilde, simples, mas na hora que abre a boca, exala sabedoria. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus na vida da pessoa. E aqueles homens, eles tinham isso. Eles precisavam ser cheios para que eles tivessem esse cargo. E eles escolheram ali dentre eles 7 homens. E aí aqueles homens, entre eles estavam um homem que eu quero falar com você. Estevão, o pregador fiel. Um homem que fez a diferença. Um homem cheio do Espírito Santo. Lá em capítulo 6, versículo 8 diz: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia sinais, prodígios e maravilhas. Só que estudando a fundo a história dele, ele foi escolhido para cuidar da distribuição do alimento das viúvas. Eles estavam preocupados, os discípulos, eles iam ficar com a palavra. Mas aqueles outros ali que tinham sido escolhidos, os diáconos, eles iam cuidar dos afazeres. E às vezes a gente acha que os afazeres não têm importância. Mas para cuidar das coisas, da obra do Senhor, eles também teriam que ter o Espírito Santo. E Estevão, mesmo assim, diante daquele cargo que ele tinha, que era cuidar das viúvas, cuidar da distribuição do alimento, ele escolheu ir além. Sabe por quê, querido? A missão, a igreja existe por conta da missão. A igreja, ela tem que fazer a obra. E a igreja, não adianta eu e você ficarmos aqui sendo cheio, rodar e ficar cheio, se a gente não lançar, se a gente não for lá fora, se a gente não cuidar dos de fora, se a gente não levar a palavra, se a gente não dar fruto. A palavra de Deus diz que a árvore que não dá fruto, ela é cortada. Deus, Ele transforma você para você também transformar outros. Deus, Ele quer te levar além, independente do seu cargo, independente da sua posição, querido. Diante de Deus, não tem maior nem menor, somos todos iguais. Somos todos iguais diante de Deus, independente do cargo que você tem ou não, querido. Deus, Ele te chamou e Ele te escolheu porque existe uma obra que Ele quer fazer em você e através de você. Você acha que Deus te transformou só para você ser uma nova pessoa? Não, querido. É porque também você vai transformar outras pessoas. Nós também devemos querer que a mesma transformação que houve em nós também venha a haver em outros, na nossa família, nos nossos amigos, que eles também venham ser transformados como um dia eu e você fomos. Tem que multiplicar, tem que haver crescimento. Nós temos que olhar e ver os nossos frutos.
Eu não sei, querido, como você está nesse ano difícil, mas os campos estão verdejantes. Se nós olharmos lá fora, a última pregação, pastor, que eu fiz aqui, eu tinha convidado algumas amigas para estar assistindo através das redes sociais, e muitas depois vieram me ligar e me pedir, me confessar algumas coisas pesadas e falar: eu não estou aguentando, eu vou desistir. E eu vi que o povo está sedento. É o momento propício que nós estamos passando para levar a palavra do Senhor. Tem muita gente morrendo ao nosso lado. Tem muitas pessoas entrando em depressão ao nosso lado. E às vezes nós ouvimos, mas não damos importância. Ei, querido, o ministério, o chamado de Deus, Jesus, ele era cheio, sabe de quê? De íntima compaixão. Tem que haver em mim, você, compaixão. É característica, é atributo de Deus. Tem que ter dentro de mim, de você. Nós temos que olhar para a dor do nosso irmão como se fosse conosco e sentir, porque era assim que Jesus fazia. Jesus, ele se enchia de íntima compaixão em prol dos necessitados. Por isso que ele escolheu se entregar. E às vezes nós estamos retendo e guardando só para nós, achando que é somente aqueles que estão em cima, que pregam, que fazem, que tem que ir. Não, querida, é você. É você que Deus quer usar. O Espírito já foi derramado e é Ele que vai te capacitar. É o Espírito que nos habilita para fazer a obra e obras ainda maiores do que Jesus fez. Já foi derramado. É uma das maiores promessas. Assim como Jesus fez, querida, a mesma autoridade foi dada para você. Para expulsar, para pregar, para libertar os cativos. Existe uma autoridade que foi outorgada em você, para você. Só depende de você tomarmos posse daquilo que já foi liberado e começarmos a fluir e começarmos a exercitar e começarmos a entender o propósito dele na sua vida. Às vezes a gente fica achando que somos normais, né? Mas não, querido, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Você pode ir muito mais além do que você tem vivido. Comece a clamar pela presença. Estevão, ele poderia ter ficado ali só entregando, só cuidando das viúvas, entregando os alimentos. Ele poderia ter se conformado com o que ele tinha, mas ele entendia que em Deus ele podia ir além. Ele podia ir mais. A palavra de Deus diz que ele fazia sinais, prodígios e maravilhas. Ele manifestava a glória de Deus nele. E às vezes nós estamos tão rasos, né? Às vezes a gente não tem fé para botar a mão e ministrar cura. Às vezes nós não temos fé de agir com mais ousadia e intrepidez. Ei, querido, Deus te trouxe aqui nessa noite para te despertar e falar com você que o Espírito que habita em você não é um espírito de covardia, mas é um espírito de ousadia. Ei, nada, querido, nesse mundo é maior do que o Espírito que habita em você. Nada é maior do que o Espírito de Deus em nós. Nós temos que viver isso e não somente sermos ouvintes e vivermos uma vida rasa. Está na hora da igreja começar a manifestar os frutos, os dons espirituais que foi dado para a igreja que somos nós. Está na hora de nós tomarmos posse de tudo que já foi liberado no mundo espiritual e vivemos uma vida mais espiritual, menos terrena e mais celestial. Ei, meu irmão, sabe por quê? Deus trouxe essa palavra porque Ele quer te tirar desse nível raso. Ele quer te tirar desse nível raso. Eu amo ver os americanos pregando, porque eu vejo o tanto que eles são espirituais. O tanto que eles são espirituais. Às vezes eu olho pra gente, a gente não exercita a espiritualidade que foi nos dada.
Às vezes a gente olha para o problema com os olhos terrenos. Às vezes a gente se dobra no meio das dificuldades. Nós temos às vezes medo de tomar atitudes, de abrir mão de certas coisas. Porque às vezes nós dizemos que acreditamos, mas nós não acreditamos de fato. Ei, querido, Deus está querendo usar a sua fé. Ei, Deus está querendo mexer com a sua estrutura e te confrontar, porque a palavra de Deus, ela nos confronta para mudança de atitude. Deus, essa noite, Ele quer te confrontar e dizer para você que Ele quer te levar além, que Ele quer mais de você, que Ele quer extrair o seu melhor. Está na hora da gente colocar para fora aquilo que nos foi dado. Está na hora, queridos, de nós sermos cheios e transbordantes da presença de Deus. Ei, está na hora, querido, de você passar e as pessoas se arrepiarem, porque elas vão sentir a presença de Deus em você. Ei, eu não sei o que você precisa abrir mão nessa noite. Ei, mas você é casa. Seja morada do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deixa o Senhor fazer o que Ele tem para fazer, querido. Não é somente buscar a espiritualidade para ser religioso. Não, mas é para ir mais fundo de fato. É para viver o sobrenatural. Porque o natural é comigo e com você. Mas o que Deus tem para mim e para você é sobrenatural. Ei, o Espírito Santo é Ele que te habilita, que te capacita para fazer o sobrenatural. Vamos fluir, irmãos. Deixa o Espírito Santo fluir em você e dê ousadia, dê lugar para que Ele te leve além. E aí Estevão, ele estava ali no meio daquele povo, e ele já foi ali consagrado e já começou a função dele. Ele devia fazer ali, mas depois ele já saía para fazer mais. Tinha muita coisa dentro dele. Ele estava cheio. Quando a gente está cheio, a gente quer passar. A gente quer falar. E a gente está sempre ali levando e ministrando e falando do Senhor. E ele começou ali a deixar ser usado pelo Senhor. E aí, aquele povo que estava perto dele começou a se levantar. Porque quando nós estamos em posição, querido, o inferno se levanta. Mas ele se levanta para cair. Ainda que ele se levante contra nós. Ei, ainda que ele arme ciladas, o Senhor, Ele te livra das ciladas. Ele te livra do laço do inimigo. Ei, não tema, querido. Não temas o adversário maior que está com nós do que está no mundo. Ei, existia um tempo ali, e aquele povo totalmente ímpio, incomodado com a presença. Porque quando a gente está cheia, a gente passa por muita luta, né, irmã? Quando está tudo bem, está estranho, tem alguma coisa de errado. Mas quando a gente está passando por luta, por dificuldade, a palavra do Senhor diz: alegrai-vos quando vos injuriares, vos caluniares, porque de tais é o reino de Deus. Quando a gente está fazendo a obra do Senhor, quando a gente está firme com Deus, aí vem as lutas, vem as dificuldades para nos desanimar. Mas um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, ele não se dobra, ele não se rende, ele não recua. E ali a palavra de Deus diz que levantaram os sirineus, os alexandrinos, só que eles não podiam resistir com a sabedoria com que ele falava. E aí, como eles não podiam ir contra, porque ele estava tão cheio, que tudo que eles viessem debater, o Espírito Santo dava sabedoria. E ele falava, e ele fazia, e a glória de Deus na vida dele era notória. E aquele homem, eu imagino que ele estava ali como um foguete, que nada podia o parar, nada, ele estava num propósito, ele tinha um foco, e nada podia deter, mesmo que se levantasse contra ele uma multidão, uma nação, ele estava focado, ele tinha um rumo. Ei, ei, querido, não deixe que nada pare o chamado de Deus na sua vida. Não deixe que nada
venha roubar os planos de Deus sobre a sua vida. Esses dias, o Senhor estava me pedindo para abrir mão do meu trabalho, porque estava roubando o foco que era o Senhor. Eu entrava 8, 9 horas, saía 10, 11 horas, e o Senhor ficou desde a quarentena falando: fica em casa, trabalha em casa, porque eu posso trabalhar em casa também. E eu fiquei uns 30 dias debatendo, pedindo confirmação, até o dia que o pastor pregou aqui sobre Balaão. E eu falei: se não tem jeito, Senhor, eu entendi que o Senhor quer que eu abra mão. Não sei qual é o tempo, eu continuo trabalhando, mas eu não sei qual é o tempo. Deus me tirou da frente dos holocaustos, Deus me tirou ali do foco e me trouxe de novo para o anonimato. E eu obedeci, queridos. Eu não sei o que será, mas eu acredito que Deus tem grandes coisas para fazer. Porque tudo aquilo que rouba o centro do Senhor na sua vida, Ele vai tirar. E se Ele não tirar, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te pedir para você abrir mão. Sabe para quê? Para testar a sua fidelidade com Ele. Porque muitas das vezes a gente coloca outros deuses no lugar de Deus. E aí Ele vem falar: abre mão. E é difícil abrir mão. A gente canta, né? A gente fala, mas abrir mão não é fácil. Mas eu escolhi fazer a vontade de Deus. Eu escolhi, mesmo que eu tenha que abrir mão da minha própria vontade. Desde quando eu converti, eu escolhi. É uma escolha, é uma decisão. E eu creio que o Senhor, Ele vai recompensar todo o sacrifício. Ele irá recompensar. Por isso não se apegue, querido. Não se apegue. Porque quem escreve a sua história é Deus. É Ele que escreve a sua história. Às vezes Deus, Ele quer tirar algumas coisas da gente que a gente acha que a gente vai perder o controle. Mas não. É porque o controle tem que estar na mão dEle, não na sua. É Ele que tem o controle da sua história. É Ele que tem o controle da sua vida. E se você acredita, você entrega nas mãos dEle. Aquele povo não podia resistir, e aí eles armaram ali uma calúnia, começaram a falar que ele estava blasfemando contra a lei, porque o inimigo é assim: quando ele não pode contra você, ele inventa mentira ao seu respeito, para te desestabilizar, para roubar a sua paz. Mas quando nós estamos cheios, querido, pode vir o que for. Pode vir a pedrada que for. Pode vir o diabo que for. Quando nós estamos cheios, nós não estamos preocupados. Às vezes eu me vejo como se tivesse um monte de pedrada e eu me sinto passando no meio e tomando as pedradas aqui. E eu vou passando, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que me fortalece nas batalhas para vencer. É o Espírito Santo, querido, que te faz passar pela tempestade em paz, que te faz passar pela luta em paz. Às vezes as coisas dão tudo de cabeça para baixo, e era para você estar ali angustiado, desesperado, mas você está em paz. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que está cuidando de você nos mínimos detalhes. Às vezes as pessoas olham pra gente e não entendem, né? Fala: uai, o trem tá feio, a pessoa tá ali tranquila, deitada na rede, tá descansando. Mas é porque nós esperamos em Deus. É porque a nossa esperança e a nossa confiança tem que estar nele. E esse homem, ele sabia em quem ele tinha crido. E ele tinha escolhido que mesmo que diante de luta, mesmo que diante de correr o risco de morrer, de perder a sua própria vida, ele escolheu cumprir a vontade de Deus. Mesmo que custasse a sua vida, mesmo diante de calúnia, de pedrada, a escolha dele foi ir até o final. E aí, mesmo assim, diante de tudo isso, eles levaram ele para o sinédrio. E aquele homem, ele não recuou. Aquele homem continuou ali firme.
cheio do Espírito Santo. E quando ele sentou ali, a palavra de Deus diz que eles olharam para o rosto dele, refletia como o rosto de um anjo. E ele teve a oportunidade de recuar, porque aqueles homens, quando viram a presença de Deus, os inimigos, os ímpios, os caluniadores, verão Deus na sua vida, querido. Se você for cheio. Porque é isso que o Senhor faz. Mesmo que você vá diante dos seus acusadores, mesmo que você vá para a prisão, Deus, Ele irá na sua frente. Ele estará com você. E hoje nós estamos vivendo num tempos difíceis. Tempos que hoje nós temos o privilégio, a oportunidade de falar. Mas amanhã eu não sei se eu e você poderemos ter essa liberdade de anunciar a palavra do Senhor. Eu não sei. Mas e aí? O que você vai fazer? Vai reter? Vai guardar? Ou vai ser preso? Ou vai colocar a sua vida de fato à prova? Mesmo correndo o risco de ser apedrejado. Ei, um homem, uma mulher de Deus de verdade, ele não teme as afrontas, ele não teme as adversidades, ele não teme a morte da sua vida, porque morrer é lucro. E é esse, querido, evangelho que eu e você vamos viver. Eu acredito que nós somos essa geração. Que nós somos essa geração. Mas sabe o que Deus quer? Forjar em você um espírito inabalável. Um espírito inabalável. Porque é Ele, querido, que vai te sustentar nesses momentos. E que vai fazer você anunciar e falar do amor de Deus. Independente do preço que você for pagar. Porque o maior preço quem pagou foi Ele, por mim e por você. O maior preço é Ele. E eu e você também temos a nossa parte aqui na terra. Mas tudo que acontecer aqui, tenha certeza. Por amor do Evangelho, o Senhor Ele vai te recompensar. Como diz o louvor, vai valer a pena toda luta, todo sacrifício. Toda, querida, pedrada que você tomar pelo Evangelho, vai valer a pena. Não se preocupe, porque o Senhor, Ele vai te recompensar. Mas seja fiel. Mesmo diante da luta, seja fiel. E ele teve a oportunidade de se defender. Mas ele estava tão cheio que ele começou a falar com aquele povo que estava ali no tribunal, condenando. Ele começou a pregar para aquele povo. E ele começou a mostrar para aquele povo que eles estavam errados, que eles tinham rejeitado Jesus e que eles tinham aberto mão do Deus verdadeiro desde o início. E aquele povo ficou com tanto ódio, com tanta fúria desse homem, que começaram a apedrejá-lo em praça pública. Eu acredito que ele tinha sido uns que tinham visto Jesus sendo ali morto, crucificado. E mesmo assim, querido, ele estava tão cheio, mas ele estava tão cheio, que mesmo diante das pedradas, aquele homem, eu acredito que ele olhava para o céu. E ele glorificava, porque a palavra de Deus diz que ele, olhando para o céu, viu os céus abertos e Jesus assentado à direita de Deus Pai. Mesmo diante da dor, ele estava tão cheio, querido, que ele só queria contemplar. Ele sabia para onde ele ia. Ei, eu não sei você, meu irmão, o que vai ser preciso você passar para que você entenda o plano de Deus na sua vida. Ei, mas Deus essa noite te chama para que você cumpra com excelência, mesmo que te custe a morte, a sua própria vida, porque quem perder a sua vida por amor ao nome dele, ganhará. Às vezes a gente acha que está ganhando, não, querido. A matemática é diferente. Para ganhar os céus, você tem que abrir mão da sua vida, para que Ele viva em você, para que Ele cumpra o propósito dEle em você, se coloque sobre os seus pés. Aquele homem não temeu as adversidades, ele foi até o final, até a morte. Mas Jesus, ele estava com ele, porque Deus, ele abriu os céus para mostrar para ele: ei, filho, eu estou aqui. Ei, a recompensa, eu estou aqui te esperando. Aramás de cantarabassúria. Ei, não se entregue, meu irmão.
com reserva, se entregue por inteiro. Queira também ver os céus abertos. Queira, querido, contemplar aquilo que Deus tem para você. Deus, Ele quer levar você a um lugar mais profundo. Ele quer te encher para transbordar. O Espírito Santo, Ele quer se mover em você. Ele quer fazer a obra em você. O Espírito Santo, Ele quer que você seja um agente de Deus nessa terra. O Espírito Santo, Ele quer te habilitar para cumprir o chamado dEle. O Espírito Santo, Ele quer te capacitar. Ele já foi derramado. O Espírito já foi derramado. Aramai decanta, arabassure, canta, arabachai. Ei, meu irmão, você nessa noite que ainda não sentiu a presença do Espírito Santo. Ei, você que ainda não sentiu, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você que já sentiu que precisa ser renovado, feche os seus olhos. Eleve os seus olhos espirituais essa noite aos céus. E deixe o Senhor falar com você. Deixe o Espírito tocar em você. Deixe o Espírito te encher. Deixe o Espírito te encher nessa noite. Oh, arabassuribicanta, arabachai. Enche, Espírito Santo. Enche, Senhor, a tua igreja. Enche, Espírito Santo, a tua noiva. Derrama, Senhor, nesse que ainda não recebeu a tua presença, nesse que ainda não recebeu o batismo com seu Espírito. Derrama, Senhor, sobre essa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós não queremos, ó Pai, sermos só raso, queremos ir mais profundo, queremos ser cheios, aramai decanta, arabassúria. Enche esse vaso, ó Deus. Enche, Pai, nos capacita, Senhor, para a grande obra. Nos capacita, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, em cada coração aquilo que precisa ser tirado. Fala, Espírito Santo, no nosso interior. Tudo aquilo, ó Pai, que tem impedido a tua manifestação. Mostra, Senhor, para os teus filhos o que precisa ser tirado, o que precisa ser arrancado. Meu Deus, e que a tua igreja venha ser cheia da tua plenitude. Que a tua igreja, Pai, venha, Senhor, manifestar a tua glória. Manifestar, ó Pai, sinais, prodígios e maravilhas. Aramai, decanta, arabachai. Que a tua igreja venha tomar posse, Senhor, daquilo que o Senhor já nos deu, da autoridade que foi nos dada, da tua presença que há em nós. Meu Deus, que a partir de hoje nós venhamos sair daqui como co-cidadãos, como cidadãos e herdeiros daquilo que o Senhor tem. Meu Deus, que a tua igreja venha se levantar como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não negociam, que não retrocedem, mas que cumpre o teu chamado, que cumpre a tua vontade. Meu Deus, que o Senhor brota em cada um de nós a sede pela tua presença. Meu Deus, que cada um nesta noite venha sair daqui cheio e transbordante da tua glória, em nome de Jesus. Ei, meu irmão, ser fiel até a morte, e dar-te-eis a coroa da vida eterna.